Bom, e já vamos começar então falando sobre um assunto que chegou a patamares sem precedentes, né? O mal estar entre Lula e também o Trump, que saiu do campo ideológico, passou pela política e chegou como uma verdadeira declaração de guerra na economia. O presidente Trump anunciou então a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, o maior valor do imposto a algum país. Logo na sequência, Lula reagiu e disse que responderá pela lei de reciprocidade. Mas onde essa queda de braço vai nos levar? Essa que é a pergunta, por isso já começo com Fabrício Naits, fazendo todas as avaliações, os últimos contornos também em torno dessa crise. Fabrício. Bom dia, David, pessoal que acompanha o Morning. Olha, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos chegaram a subir as tarifas contra a China em mais de 100% também, né? Isso depois foi reduzido, há toda uma negociação acontecendo. Agora, tem duas formas da gente olhar os impactos que isso vai trazer tanto para Estados Unidos quanto para o Brasil. O primeiro é o impacto econômico. Isso é ruim para os dois lados, certamente. O Brasil porque vai exportar menos para os Estados Unidos, não há a menor dúvida de que isso vai acontecer, porque essas tarifas de 50% elas são impeditivas para o nosso agronegócio, por exemplo, para continuar exportando no volume que a gente exportava para os Estados Unidos. Mas também é ruim para os Estados Unidos, que vão ver, inevitavelmente, um processo de inflação no seu mercado interno. Vamos voltar uns meses aqui no tempo, aproximadamente ali em março, a crise que se gerou nos Estados Unidos por conta da alta do preço do ovo. O que os Estados Unidos precisaram fazer? Comprar ovo de outros países, da Turquia, mas principalmente do Brasil. Bilhões de toneladas de ovos foram vendidas para os Estados Unidos. Isso porque o Trump viu a água batendo na garganta por conta da pressão que vinha sendo gerada pelo público pelo aumento do preço do ovo no supermercado. Isso vai acontecer lá novamente, não apenas com as tarifas impostas ao Brasil, mas com outros setores também. Essa semana teve um anúncio envolvendo o cobre. A gente já viu, por exemplo, a taxação do aço e do alumínio, que mexe diretamente com o setor da construção. Isso tudo provoca um processo de inflação no país, que, segundo Trump, antes de provocar o processo de inflação, vai provocar uma reativação da economia americana. Só que isso, vamos ser muito francos aqui, é mentira. Para você ter, por exemplo, uma indústria do aço funcionando novamente nos Estados Unidos, capaz de atender o mercado interno, você precisa de, no mínimo, 1 ano e meio. E o Trump não tem 1 ano e meio para conseguir reativar essa indústria, porque antes disso tem eleição legislativa nos Estados Unidos e ele não pode ver a inflação aumentar até lá, porque senão ele certamente vai perder a maioria no Congresso que ele tem hoje, tanto na Câmara quanto no Senado. Ou seja, o impacto econômico vai ser muito grande para os dois. Posso até estar enganado, mas, David, os especialistas diziam que aqui no Brasil um dos motivos da alta dos alimentos era o fato de que era muito mais vantajoso você exportar, mandar alimento lá para os Estados Unidos, do que vender aqui no mercado interno. E os produtores não vão querer parar de produzir, né? Vão querer manter o nível de produção. Possivelmente a gente vai ver uma redução do preço no mercado interno. Posso estar enganado, vamos conversar com especialistas para entender isso. Agora, o cálculo político, eu acho que o Trump vai ver também um problema muito grande para ele, não envolvendo diretamente o Brasil, não que seja uma relação direta entre o Brasil e Estados Unidos, mas essa postura americana envolvendo a taxação de vários países. Não é só o Brasil que está sendo afetado. Todos os países vão receber tarifas essa semana e aí a gente vai ver um afastamento da Casa Branca do resto do mundo. Pois é, pode sim ter uma desaceleração em relação ao preço dos alimentos, mas por outro lado também tem a questão do PIB, como é que fica tudo isso? Vamos falar agora com o professor de Relações Internacionais e doutor em Direito Internacional, o Vladimir Feijó, que vai nos ajudar aqui a entender todos os contextos sobre essa taxação. Muito bom dia, obrigado pela presença aqui no Morning Show. Já gostaria de começar te perguntando então sobre essas questões trazidas pelo Fabrício Naits, e depois a gente vai percutindo também junto à bancada aqui. Então, no primeiro momento, todas essas falas ditas por Trump, também a resposta do Lula, a gente vai estar repercutindo, mas eu gostaria da sua análise primeiramente. Muito bom dia.
Bom dia, David. É uma satisfação estar com vocês no Morning Show. Pois é o segundo país que o Donald Trump justifica taxas ou sobretaxas para além das questões do balanço comercial. Isso apareceu ali como uma hipótese. A Colômbia também teve sobretaxa, mas com a argumentação de questões lá do crime organizado. E no caso do Brasil, 3 foram os temas incluídos além da sobretaxa. A questão dos processos do Jair Bolsonaro, as questões da regulamentação das Big Techs e as ações judiciais que envolvem, sem contar o que o Donald Trump chama de relação desequilibrada entre o Brasil e os Estados Unidos, sem dar muitos detalhamentos sobre isso, mas que lança a suspeita que tem a ver com uma parceria que foi mais próxima no passado, mas pela ânsia brasileira desde a Constituinte de diversificação da sua pauta e de parceiros defendendo o multilateralismo, no atual momento da gestão americana que insiste em serviço como potência que lidera todo o Atlântico, todo esse eixo, isso vai ao contrário da pretensão do Brasil. Sobre a argumentação específica que o Fabrício trouxe sobre dificuldades dos exportadores brasileiros, eu tenho que reafirmar isso. São raros os produtores brasileiros que vendem exclusivamente para o mercado externo. A própria flutuação histórica do câmbio e da inflação dentro do Brasil fez com que muitos dos produtores lidassem com essas possibilidades, ou vender no mercado interno ou para o mercado externo, aquele que tivesse maiores oportunidades. Especificamente, o agro, sim, tem espaço para expansão, porque tem demanda reprimida dentro do Brasil por causa da inflação e o consumo havia diminuído, mas outros setores que o Brasil vende muito para os Estados Unidos, existem mercados alternativos. Dentre os 10 principais produtos, quase todos eles, existe ânsia internacional por consumo e que, se não vendermos para os Estados Unidos, pode ser que seja possível encontrar alternativas. Não sei se no mesmo valor, não sei se pelo mesmo custo do frete, a acompanhar todo esse reajuste. Eu imagino numa leitura geral, David, que essa notícia do Donald Trump, logo depois dos BRICS terem anunciado acordos de investimento da ferrovia bioceânica, isso deve acelerar esse processo para exatamente dar mais oportunidades para o agro vender para a Ásia, mas também, no final da semana passada, o governo brasileiro leiloou exploração de petróleo no Mato Grosso e em Roraima, que vai se beneficiar dessa rota. Falando disso, o principal produto exportado para os Estados Unidos, que é o petróleo, e aí a economia do estado do Rio de Janeiro e da Bahia, tem mercado consumidor alternativo ansioso por esse consumo, que é o caso da União Europeia, mas também a Índia, que se tornou um grande refinador de petróleo russo e quer continuar ampliando esse refino e vendendo com valor agregado ao redor do mundo. Por outro lado, o açúcar pode ser transformado em etanol para venda interna ou então para o mercado caribenho, através do etanol, é o nosso terceiro principal produto, e os minerais e a celulose têm bastante demanda também asiática. Claro que a gente está atento a todas as reações e eu estou atento aqui à reação da bancada, porque quando você estava falando, Vladimir, a Jess torceu o nariz, eu quero saber por quê. Não, eu queria uma análise, professor, na realidade, que vai no sentido dos assuntos da carta. Porque, ao que tudo está indicando, os analistas estão apontando, foi uma medida muito menos econômica do que necessariamente, para olhar assim, uma medida mais política. Em dado trecho na carta, o presidente Trump escreve: aos ataques indiosos do Brasil, às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Ele faz críticas duras ao Supremo Tribunal Federal e também uma defesa contundente do ex-presidente Bolsonaro. Esse fator diferencia de todas as outras tarifas que ele impôs, de todas as outras abordagens. Aliados históricos dele, como Benjamin Netanyahu, não chegaram a ser defendidos por meio de medidas econômicas tarifárias que são essas... Foram quase sanções mais do que tarifas em relação a uma situação ideológica e política num momento em que existe um grupo, na figura do Eduardo Bolsonaro e também de outras pessoas, que estavam levando esta visão do Brasil e cobrando uma ação dos Estados Unidos. E mesmo quando a gente avalia a questão das tarifas, você até mencionou a Colômbia, a tarifa inicial da Colômbia no momento ali de deportação foi 25%, porque eles se negavam a receber o avião com os deportados, porque eles haviam sido algemados. E a partir do momento dessa recusa, 25%. Depois,
depois o presidente falou 50%. Mas no Brasil não, a nossa tarifa base começou em 50%, diferenciando até da China, que vive um momento de guerra comercial, por assim dizer, nos Estados Unidos, mas tarifa base 34%. Então eu queria entender do senhor, como que o senhor avalia esta questão política? A defesa do ex-presidente Bolsonaro, a crítica ao Supremo Tribunal Federal e esse recorte ideológico de uma direita global. Qual é o impacto disso e como isso ressoa nas relações internacionais? Isso é muito importante porque o Prêmio Nobel da Economia, o David Krugman, comentou exatamente isso, que a carta do Trump seria motivo de impeachment dele, porque ele, através dessa justificativa, estaria tentando proteger um protótipo de ditador, no caso, fazendo inferência ao Jair Bolsonaro. Sobre os aspectos de ingerência sobre o poder judiciário, o Trump mandar uma carta ao presidente do Brasil com a expectativa de que o executivo do Brasil faça interferência sobre o judiciário é interferir no modelo de democracia, tanto dos Estados Unidos quanto no Brasil, há separação de poderes e não existe essa possibilidade de interferência. No caso do Brasil, ainda maior, já que o Procurador-Geral da República tem um mandato, por mais que nomeado pelo presidente, confirmado pelo Senado, ele fica até ali e não poderia, por exemplo, impor pressões ao procurador para retirar o processo. E em alguns desses que estão em andamento contra o Jair Bolsonaro e outras tantas pessoas, sequer a retirada de queixa é possível diante a gravidade do tipo de acusação. Os outros argumentos ideológicos também têm sido rebatidos pela mídia internacional, tanto britânica quanto dentro dos Estados Unidos, chamando a atenção que as questões das big techs e a visão deles de que é um mundo sem lei e, inclusive, tentando migrar do modelo econômico capitalista de propriedade privada para um modelo de neofeudalismo em que as pessoas não são proprietárias de nada e simplesmente eternamente viciados a ter que contratar serviços para ter acesso ao próprio patrimônio, né, aquilo que tem de livros, músicas, informações, arquivos e tudo mais, tem sido alvo de crítica e dúvida quanto um todo. Sobre as questões de eleições livres, a visão americana é diferente do Brasil. Lá existe, por exemplo, a possibilidade de candidatura avulsa, algo que não acontece no Brasil. Aqui existe impedimentos de candidatura cruzada, impedimentos por condenação de corrupção ou outros crimes cuja pena seja em regime fechado, e nos Estados Unidos não existe. Então, talvez o Donald Trump tenha essa percepção diferente, porque vem de uma base realmente jurídica diferente da nossa. Pois é, vocês citaram, né, sobre a questão do Nobel de Economia, que recebeu essa gratificação e fez duras críticas, dizendo que, até mesmo num texto intitulado Programa de Proteção a Ditadores de Trump, Paul Krugman, vencedor, né, do Nobel de Economia, diz que as taxas têm, abre aspas, fins políticos e que Trump as usam, né, para ajudar um aspirante a ditador. O crítico ainda fala que a medida é maligna e, abre aspas, megalomaníaca. Aí ele explica essa expressão dizendo: por que eu digo que é megalomaníaco? O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Veja, para onde vão as suas exportações? As exportações para os Estados Unidos representam aí menos de 2% do PIB brasileiro. Trump realmente imagina que pode usar tarifas para intimidar uma nação enorme que nem sequer depende muito do mercado americano? Abandonar a democracia? Pergunta ele. Será que, de fato, a gente vai ter impactos significativos ou a análise do economista realmente faz todo sentido na sua avaliação? Eu vejo que o impacto imediato deve ser elevado, porque toda a cadeia já contratada de produtos pode ser devolvido e você não encontra mercado da noite para o dia. Mas no médio e longo prazo, eu vejo sim a possibilidade disso só acelerar a migração da economia brasileira, cada vez menos vendendo para os Estados Unidos e buscando mercados alternativos. Até porque, em certos setores, o Brasil é competidor com os Estados Unidos e já busca amarrar essas vantagens que o Brasil teria em outros setores para obter vantagens para vender para esses mercados em detrimento daqueles que os Estados Unidos vende. E
como um todo, essa questão da alíquota de 50% realmente é extremamente benéfica para ambos os lados e talvez tenha sido mesmo só um estratagema para voltar à mesa de negociação e pegou os negociadores brasileiros, que ontem já tinham dito, né, estávamos negociando em torno da alíquota de 10%. Agora, falar de 50% ou 60% é outro tipo de conversa. Claro que a gente vai estar indo a Brasília daqui a pouquinho para repercutir tudo isso, os impactos tanto no agro como também na indústria, mas vou passar a palavra para o Hugo Rocha também fazer uma pergunta. Na verdade não é pergunta, é só uma consideração relacionada ao que o professor falou sobre o Trump não ter a noção, talvez, de como se lida a justiça brasileira diferente do que é a americana, não é? Ele usa um fundamento totalmente político para justificar uma taxação. E se a gente lembrar o histórico de como o Trump trata as pessoas, a gente lembra de como ele tratou do Justin Trudeau, que foi primeiro-ministro do Canadá, a maneira como ele já tratou ele em outras ocasiões, chamando de fraco. Ou, por exemplo, com Angela Merkel, quando era primeira-ministra da Alemanha, não cumprimentando ela em público. Ou, muitas vezes, o ainda presidente da França, o Emmanuel Macron, ele também destrata-o em inúmeras ocasiões. Então, é da postura do presidente Trump agir dessa forma, né? Ele é um pouco, digamos, com perdão da palavra, tresloucado, e aí ele acha que, não respeitando a liturgia do cargo, fazendo esse tipo de ingerência, não é? Achando que pode dizer o que um país tem de fazer com o seu judiciário, lembrando a ele que o judiciário brasileiro tem total independência, o governo não tem controle sobre o judiciário brasileiro. Eu acho que era só isso que eu queria colocar, David. O Sérgio Zaganino também, acho que já está ali meio que se contorcendo, não gostou muito das falas contra o presidente americano Donald Trump? Eu queria entender, David, bom dia a todos, bom dia a quem está em casa nos assistindo. Eu queria entender em que mundo que vocês vivem, que o Poder Executivo no Brasil não tem interferência no Judiciário. Parece que vocês não estão acompanhando notícias ao longo dos últimos anos no Brasil. Uma coisa é a separação dos poderes e o que deveria ser, outra coisa é o que de fato acontece. Nós temos sim muita, infelizmente, ingerência dentro do Poder Judiciário, mas isso também não significa que as medidas que foram adotadas por Donald Trump, elas possam colocar em risco a nossa soberania. Não foi absolutamente nada disso. Donald Trump é um presidente eleito dos Estados Unidos com um discurso de campanha que quer queira ou quer não, era protecionista contra o livre mercado, mas foi o que fez com que ele fosse eleito. E a partir do momento que ele foi eleito nesse sentido, ele tem que tomar medidas que são importantes para a economia dos Estados Unidos. Medidas essas que, a partir do momento que ele enxerga que aliados no mundo estão sofrendo sanções, perseguições, ele tem que se posicionar. A gente está aqui falando, deveríamos estar falando mais sobre geopolítica do que sobre, de fato, economia. Porque a economia de cada país, cada um cuida da sua. E aqui a gente cuida muito mal. Por quê? O nosso Itamaraty, infelizmente, vem se posicionando de uma forma que tem nos colocado, como o Brasil, muito mais próximos de ditaduras, aí sim, como o Irã, como Venezuela, como a própria Rússia, enfim, do que, de fato, com os países ocidentais que defendem a democracia, o Estado Democrático de Direito. Você pega, por exemplo, o conflito entre Israel e Irã. O Brasil se posiciona contra Israel. Você pega o ataque da Rússia contra a Ucrânia. A mesma coisa. O presidente Lula, ele é mais uma pessoa que se posiciona quando o Brasil não deveria o fazer. O Brasil sempre teve um histórico de ficar em cima do muro. E, em termos de economia, isso é o mais correto a se fazer, porque o Brasil, ele negocia muito com a China, da mesma forma que ele negocia muito com os Estados Unidos. Então, não faz sentido a gente querer se posicionar nessa guerra ideológica, geopolítica de duas grandes potências que envolvem blocos do mundo. Um bloco oriental, um bloco ocidental, que vem de um histórico de guerras. O Brasil, quando começa a tomar esse tipo de medida, ele se posicionou de um lado. E aí você quer que o lado que está sendo prejudicado fique quieto? O Brasil se posiciona recebendo navios do Irã, o Brasil se posiciona ao lado de ditaduras, o Brasil se posiciona a favor do BRICS com a desdolarização, e aí você quer que a maior potência econômica do mundo, o maior poderio bélico, fique quieto. Ele só se aproveitou desse cenário geopolítico e na carta ele não falou para ter, ele não quis ter interferência, faça ou não faça. Ele disse, estou tomando medidas em razão dos absurdos que estão sendo cometidos pelo atual governo, pelo atual presidente. E aí ele cita os absurdos, que é o ataque à liberdade de expressão, a censura,
Censura prévia a gente está falando. Mas será que também ele precisaria fazer de uma maneira econômica? Compete a quem? Mas aí, David, compete política? A quem? Compete a nós achar o que o presidente eleito dos Estados Unidos deve fazer? A gente tem que, no máximo, ponderar tal como não os posicionamentos. compete a ele opinar sobre o nosso sistema judiciário. Nesse ponto, seu argumento não é opinativa. A questão é, ele deu uma sanção política, sim, aqui no Brasil, com base em todos esses argumentos de geopolítica. Ele não falou para desfazer. Se fosse sanção mesmo, me corrija, professor, se eu estivesse errada, mas se ele fosse trabalhar como sanção mesmo, ele precisaria passar pelo Congresso. Não. Ele trouxe como tarifa uma medida de sanção, o que dentro da própria legislação e do sistema dos Estados Unidos pode ser problemático. Eu entendo a sua revolta com o sistema brasileiro, com o que está acontecendo no Brasil. Eu compartilho dela, eu não sou uma entusiasta do governo Lula, eu sou uma crítica do governo Lula, mas ao mesmo tempo, com certeza a razão de Donald Trump fazer isso não é democracia, porque ele mantém uma relação de proximidade com a Arábia Saudita, com o Catar, ele não é um defensor da democracia pelo mundo e não cabe a um presidente de outro país fazer realmente o tipo de ingerência no sistema de governo. Eu entendo que ele se revolte com a situação do aliado dele, do presidente Bolsonaro, eu entendo que o Brasil tem, na minha visão hoje, alguns problemas estruturais graves em relação ao nosso sistema de justiça, em relação ao nosso Congresso Nacional, em relação à autonomia dos poderes, mas ao mesmo tempo eu entendo que o meu povo, ele vai passar por uma tarifa de 50% com reciprocidade, que vai aumentar também o custo de vida do meu país, que vai ferir os produtores do agronegócio brasileiro e que isso é muito mais importante do que qualquer coisa que o presidente Trump nesse ponto queira fazer. Até porque no final do dia, a minha bandeira é a do Brasil, não é a dos Estados Unidos. Mas aí, Jess, calma, aí, gente, só vamos repercutir aqui com o Vladimir, que eu preciso me despedir dele, daqui a pouquinho a gente vai para Brasília também. Considerações finais, e aí a gente já segue aqui. Vladimir. Eu tenho também as minhas reticências de como a Praça de Três Poderes cria ali um arranjo muito inadequado e que precisa ser revisitado no Brasil. Mas só para acrescentar nas discussões sobre liberdade de expressão, eu tenho que dizer que os Estados Unidos não é exemplo nenhum nesse aspecto. Ele passou a adotar a presunção de culpabilidade. Qualquer pessoa que pretenda viajar para os Estados Unidos precisa ter mídia social. Quem não tem mídia social não tem acesso a visto. Quem tem mídia social, a mídia social é bloqueada, o visto vai ser cancelado. Quem postar na mídia social alguma coisa que desagrada o poder executivo dos Estados Unidos, sem denúncia de alguém, mas por simples vigilância contínua, também está tendo o visto cancelado e expulso dos Estados Unidos. O modelo de democracia e liberdade de expressão dos Estados Unidos não deve ser exemplo a lugar nenhum do mundo, até porque, dentre outras coisas, ele defende a possibilidade de ofensa, a possibilidade da prática de que outros países consideram como crime. E isso é um dos argumentos do Donald Trump para impor 50% de imposto de importação, quando isso é um aspecto de discussão mesmo ideológica de cada povo e de cada sociedade, que tipo de modelo deseja adotar. Vladimir Feijó, especialista em relações internacionais, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Valeu mesmo. Claro, bom dia, abraço. Bom dia. Sérgio Zagarino, tá discordando de todo mundo aqui, tá gerando polêmica. Vai, vou te dar a palavra pra gente seguir adiante. Não diria polêmica, eu tava apenas com base no que a Jess disse. Não é que nós não somos brasileiros, todos nós somos brasileiros, mas infelizmente o que o povo brasileiro elegeu fez com que essas medidas fossem tomadas. Tanto é verdade que, se você observar agora, o governo federal ficou desesperado com essa medida e começou a lançar uma campanha publicitária dizendo: olha, o presidente Lula quer taxar os bilionários e o ex-presidente Bolsonaro está taxando o Brasil por causa da medida do Trump. E eles estão querendo colar essa narrativa na gente, goela abaixo. Isso é um absurdo. As medidas que foram tomadas por Donald Trump, sejam elas boas, sejam elas ruins, eu até concordo, Jess, que acaba sendo ruim, mas é uma medida ruim que eu considero como um remédio amargo, que quando curar a doença, a gente vai esquecer que o remédio é amargo, porque a gente vai estar feliz que a doença foi embora. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa medida de Trump vai afetar a economia, vai prejudicar muito, infelizmente, o povo brasileiro com o governo federal, mas vai fazer com que o povo brasileiro entenda que essas medidas foram tomadas exclusivamente por responsabilidade do governo atual, do presidente Lula. Quando nós tínhamos um governo do Jair Bolsonaro, você acha que essas medidas teriam risco de acontecer? É evidente que não. E você acredita que a China iria tomar essa medida? Também não. Por quê? Porque o Brasil, ele sempre
sempre manteve a sua neutralidade nessa disputa geopolítica global. Não adianta. A responsabilidade por todos os fatos e por todos os atos que são tomados pelo Donald Trump são inerentes ao presidente Lula, que está levando o Brasil. A economia já está um caos. E agora, com essa medida, a gente vai pior ainda. O dólar já começou em alta, a inflação vai subir. Isso vai atingir quem? O bolso do brasileiro. Também concordo, Jess. Somos brasileiros, queremos o melhor. Mas, muitas vezes, um remédio amargo para curar uma doença faz muito bem pra gente. Veja bem, Sérgio, eu não gosto muito de falar do si, né, cara? Aquela história, se minha mãe tivesse 4 pernas, ela podia ser uma mesa. Mas ela não tem, ela é uma pessoa como qualquer outra. Agora, eu fico imaginando como que seria a nossa reação se lá em 2016, quando o Obama era presidente, se ele decidisse taxar o Brasil em 50% porque ele não concordava com o impeachment da Dilma, né? Não tem o menor sentido. O Obama não tinha o que opinar em relação ao impeachment da Dilma, tal qual o Trump não tem o que opinar em relação ao julgamento do Bolsonaro. Como o Brasil não tinha o que opinar quando o Bolsonaro era presidente, quando o Trump podia ter sido julgado pela insurreição lá no Capitólio em 8 de janeiro. Não cabe um líder, um chefe de Estado estrangeiro fazer esse tipo de julgamento e emitir sanções enquanto esse tipo de questão. Não é cabível uma coisa dessas. A gente não pode esquecer, acho que a gente precisa separar aqui o joio do trigo um pouco. E na minha avaliação, a questão do Bolsonaro está sendo usado como uma cortina de fumaça para essa medida do Trump, porque a medida que o Trump está fazendo de taxar o Brasil em 50% não é especificamente contra o Brasil, é contra os BRICS, contra países que estão tentando aderir aos BRICS. Por exemplo, a Turquia, a Arábia Saudita, países que estão tentando se aproximar. Qual é o recado que está sendo passado aqui? 2 dias depois do fim da reunião dos BRICS aqui no Brasil, é que quem seguir essa linha, quem quiser conversar com a China, quem quiser falar de uma economia que não esteja ligada ao dólar, vai sofrer as consequências. Agora, o Brasil não tem direito de decidir o seu destino? Eu acho que sim. Eu acho que nós somos um país soberano, que temos sim o direito de escolher com quem a gente quer negociar, e a gente em momento algum abandonou os Estados Unidos. Nunca houve uma reprovação a negociações com os Estados Unidos. O Brasil sempre buscou manter, é histórico da diplomacia brasileira, um não alinhamento a qualquer lado que seja. No período de Guerra Fria, por exemplo, durante o governo militar aqui nos Estados Unidos, no Brasil, nós não tínhamos um alinhamento automático, nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética. Agora nós não temos um alinhamento automático, nem com os Estados Unidos, nem com a China. O Brasil negocia com os dois, tem relações diplomáticas com os dois. Não deveria haver esse tipo de influência estrangeira diante de uma decisão que compete a nós. Agora, a gente, na verdade, está sofrendo não pelo que o povo brasileiro elegeu, porque se um outro presidente estivesse aqui no poder agora e ele estivesse negociando com os BRICS, a reação seria a mesma. A gente está sofrendo por conta da decisão do Trump. Se fosse um presidente capaz de negociar, ele estaria negociando, tanto que outros países também estão sendo taxados. Então, olha, eu lamento, mas assim, eu não vejo relação de uma coisa com a outra. Bom, para o pessoal da rádio, a gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho. Vamos para continuar a repercussão aqui, porque já a gente vai para Brasília, né? Pode ir para Brasília, Helena? Vamos seguir direto para Brasília daqui a pouquinho, mas o Zagarino foi confrontado, vou te dar alguns minutinhos. Eu não acho que foi... Não é nem questão de ser confrontado, eu acredito... É porque você está trazendo um ponto assim, que olha, realmente o Donald Trump está certo em taxar, está certo em ter essas medidas, porque ele reivindica, então, que o judiciário mude a postura em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é nem que o Donald Trump exige que o judiciário mude a postura. Eu acredito que isso agora não tem mais como ser realizado em razão da própria... Sérgio. Calma, mude a postura não em relação à condenação, mas sim mude a postura em relação à forma, o modus operandi que ele realiza. Hoje, tá todo mundo satisfeito com o STF? Faz uma pesquisa, aliás, já tem inúmeras pesquisas na rua demonstrando a satisfação do povo brasileiro com a nossa Suprema Corte. Agora, Donald Trump foi a primeira pessoa que se solidarizou e tomou uma medida. E tomou uma medida que é legítima.
A medida da taxação econômica nos Estados Unidos, ela é legítima e cabe exclusivamente a ele. E respondendo, se fosse o Obama, no período da Dilma, ele não falaria nada porque foi um ato legítimo também aqui no Brasil. Será que essas medidas de censura, de ataque à liberdade de expressão, de ingerência nos poderes, de ataque à nossa democracia, o que nós estamos sofrendo hoje no Brasil é sim um ataque à democracia. E a maior democracia do mundo chama-se Estados Unidos da América. E aquele país, que é o país mais livre do mundo, tem se manifestado a favor de um aliado histórico que tem uma relevância e uma importância global gigantesca. Vamos lembrar que o agro, que vai sofrer agora, talvez sofra com as medidas do Donald Trump, é responsável por alimentar grande parte do planeta. O Brasil é a 8ª maior economia do mundo. Só que nós estamos caminhando para um colapso econômico e se aliando ao BRICS. Então, quando você diz assim, será que se o Brasil, se fosse outro presidente, estaríamos com essas medidas se estivéssemos negociando com o BRICS? Se fosse outro presidente, não estaríamos negociando dessa forma com o BRICS. Porque o único presidente que sinaliza com ditadores, com países que são contrários à democracia, chama-se Lula, chama-se governo do PT. É só lembrar como é que o Trump tratou. É só você lembrar como o Trump tratou o Putin. Onde que o Bolsonaro, os relógios que estão no cerne ali da situação com o Bolsonaro, eles são de qual país? É uma democracia? Não se trata só disso. O Bolsonaro não estava vindo no mercado brasileiro. E aqui isso não é nenhuma crítica ao ex-presidente Bolsonaro, tá? Gente, vamos ser realistas. Como brasileiro, qual que é o mais importante? O mais importante é que a gente olhe para o nosso país e tenha uma economia que está funcionando, que a nossa economia cresça, que o nosso povo trabalhe, que tenha investimento. Então, se a Arábia Saudita é uma ditadura, meu amigo, não sou eu que vou falar. Presidente Bolsonaro, lá atrás, você devia transformar a Arábia Saudita numa democracia. Não é papel. E a mesma coisa se cabe nesse tipo de relação. Eu tenho muitas críticas ao presidente Lula, porque ele às vezes faz parecer que Venezuela, Nicarágua e Cuba são democracias, entre aspas aí, relativas. E eu tenho todas essas críticas, e eu tenho um título de eleitor brasileiro que me faz, na hora de uma votação, me permitir escolher o caminho que eu quero para o meu país. Isso está ligado à minha nacionalidade. E eu acho que, como brasileiros, essas críticas que você está falando, então, por exemplo, a situação do Supremo Tribunal Federal, a população pode estar insatisfeita? Pode estar insatisfeita, mas é a minha população. Eu não acho que cabe aqui uma análise se a população dos Estados Unidos está satisfeita com o Supremo Tribunal Federal. Entenda como isso importa. Não acho que é sobre isso. Eu acho que essa é uma crise de vários fatores. Eu acho, sim, que o presidente Lula tem responsabilidade nela. Eu acho que determinadas falas não eram necessárias, como a crítica ao dólar, como opinar sobre a eleição de Joe Biden e Donald Trump. Eu acho que ele errou em muitas declarações e eu acho que o calado vence. E em diplomacia a gente precisa disso. Agora, se eu acho que tem problemas em curso no Brasil, também acho. Mas agora, você me falar que as tarifas elas são só por isso, não é fato. E você me falar que outros presidentes brasileiros não teriam essa proximidade com o BRICS é factualmente errado. Os presidentes mantêm essa proximidade. Vale mencionar que a China investe muito no Brasil também.